Nessa noite, Pai, obrigado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Podeis assentar. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Nós estaremos lendo apenas um versículo a princípio. Evangelho de Lucas, capítulo 23. E nós estaremos lendo o versículo 26. Lucas capítulo 23, versículo 26. E enquanto o conduziam, eles agarraram um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Amém? Queridos, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite, ela fala sobre a cruz. Nós não podemos falar sobre Páscoa se nós não olharmos para a cruz. Hoje, no segundo culto, nós teremos a celebração da Santa Ceia. Está aqui uma mesa tão bonita, já posta, e hoje com alguns significados muito especiais aqui. Está aqui a cruz vazia, porque a cruz ela está vazia. Jesus Cristo não está nela crucificado, porque Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou e Ele vive. Aleluia. Mas aqui também estão alguns instrumentos, que mostram tamanho sofrimento e tamanha dor que Jesus Ele sofreu por mim e por você. E quando se fala de cruz é interessante, porque nós precisamos entender por que eu e você buscamos a Jesus. Qual é a sua motivação? E você que está na sua casa, eu quero convidar você nessa noite a refletir sobre a sua motivação. Quem é você e por que você busca Jesus? Quando nós lemos os evangelhos, e os evangelhos eles são muito perfeitos em estar ali ilustrando para nós aquilo que aconteceu na vida dos discípulos, na vida de Jesus, como é que foi toda a vida desde o menino Jesus até a crucificação, até a ressurreição. E o Evangelho ele ilustra ele de forma perfeita, ele nos mostra o que aconteceu. E quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos que Jesus ele sempre esteve rodeado de grande multidão, não é verdade? Por onde ele ia, a multidão o seguia, e a multidão sempre buscava Jesus, porque eles precisavam de algo, eles necessitavam de algo. E conforme os milagres de Jesus eles foram se desenrolando, os milagres de Jesus foram acontecendo, cada vez mais pessoas iam se aglomerando às multidões, porque eles também queriam experimentar um milagre na sua vida. Muitos precisavam de milagres. E como nós lemos as histórias, teve uma vez que eu ministrei aqui sobre aqueles leprosos, que tiveram ali a sua cura. E a palavra de Deus diz que, com exceção de um, todos eles voltaram à sua vida normal. E muitas vezes isso retrata, de certa forma, a nossa busca por Jesus. Muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus porque nós necessitamos de algo. E a Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento, ela mostra que o povo de Israel, ele vivia de ciclos. E isso não é diferente de muitas vezes de nós. Porque nós olhamos muitas vezes com um olhar de crítica para o povo de Israel, mas o povo de Israel retrata a nós mesmos, retrata a nossa vida. Nós muitas vezes não somos diferentes, porque o povo de Israel ele vivia em ciclo. Ora estava bem com Deus, ora estava buscando a Deus, ora estava sendo guiado por Deus, e de repente abandonavam a Deus, não seguiam a Deus, se esqueciam do Senhor. E muitas vezes nós somos assim. Essa reflexão que eu quero que você faça nessa noite. Por que será que você se aproxima de Jesus? Será que você entendeu quem é Jesus? Será que você entendeu o que é a cruz? O que você precisa fazer? Porque muitas vezes nós vivemos de ciclos, quando estamos precisando de um milagre, quando estamos precisando de algo na nossa vida, quando estamos precisando de uma cura, quando estamos precisando de uma restituição. Há pessoas que se aproximam de Jesus por motivo de enfermidade.
De repente acontece uma enfermidade na sua vida, ou de alguém muito querido, de algum familiar, de alguma pessoa, e essa pessoa automaticamente obviamente que ela vai tentar resolver na medicina, mas acontece que a medicina, ela não consegue resolver todos os problemas, e existem certas situações que a medicina não resolve. E aí, quando a medicina não resolve, não há mais solução, procurou especialista, procurou tudo que era possível ser feito, aí a pessoa fala: peraí, se lembra de quem? De Deus, se lembra de Jesus. E aí muitas vezes ela vem para a igreja, ela faz campanha, se ela é evangélica, ela faz campanha, ela faz isso, faz aquilo, e ela se aproxima de Deus, e aí fica fervorosa, vai em vigília, vai atrás de profeta, vai atrás de muita coisa, e aí de repente ela recebe o que ela precisa. Seja, eu ilustrei aqui uma doença, né? Mas às vezes a pessoa perdeu o emprego, a porta se fechou, está desempregado, não tem mais como sustentar sua casa, já distribuiu o currículo, já fez entrevista, já fez tudo que era possível e a porta está fechada. Aí ele lembra de Jesus, ele vai para Jesus: Senhor, abre essa porta para mim, Senhor, me dá essa bênção, eu necessito disso. E muitas vezes Jesus, pela sua misericórdia, Ele concede, Ele abre a porta de emprego, Ele cura, Ele restaura casamento, Ele restaura a família. Há mulheres e homens que procuram a Deus por conta de um namoro fracassado, um casamento fracassado, e aí começa a buscar Deus, não que Deus vai restituir meu casamento. Isso não é errado não, tá? Tá certo, tem que orar mesmo, né? Mas eu estou dizendo da motivação principal, vocês vão entender onde eu quero chegar. E aí de repente, ela não está buscando Jesus por quem Jesus é, mas apenas por aquilo que Ele pode fazer, só por aquilo que Ele pode dar. E onde eu quero chegar? Porque muitas vezes quando ele recebe essa bênção, ele volta novamente à sua rotina. Ele se esquece de ter o seu tempo com Deus, ele esquece de buscar a Jesus, ele esquece de ter o relacionamento com Deus, e ele volta à sua vida secular. Volta os seus olhos para aquilo que lhe traz prazer, para aquilo que lhe traz o que ele acha que vai resolver os seus problemas aqui na terra, para os seus sonhos, para os seus planos se cumprirem. Ele volta o seu olhar e ele se esquece de Deus. Então, queridos, essa história que aqui nós lemos aqui, ela retrata um homem chamado Simão Cirineu. Ele foi constrangido naquele momento a carregar aquela cruz. Ele não queria carregar aquela cruz. Ele estava ali como um curioso ali, como a Bíblia fala no versículo 27, que uma grande multidão estava ali, porque a crucificação era o pior dos castigos naquela época imposto pelo Império Romano. Era algo terrível, que se delongava por muitos dias, um sofrimento inexplicável, e somente ladrões, assassinos, os mais vis, os piores, é que se encontravam naquela situação. Então a multidão, ela vinha para o quê? Ver, né? Porque você já reparou? A curiosidade humana é algo terrível, né? Se parar uma pessoa aqui, começar a olhar para o alto e ficar parado, já vem um segundo, para do lado e fica olhando, aí vem um terceiro, quarto, aí todo mundo olhando, procurando alguma coisa, porque a curiosidade é assim. Aonde há uma morte, um acidente, aglomera ali muita gente. Aonde há algo assim, um assalto, um negócio, tudo, e agora todo mundo quer filmar, né? Todo mundo quer filmar. Hoje eu vi algo ali no Instagram sobre um acidente terrível que teve numa serra, de um caminhão que explodiu. E aí o combustível estava descendo e o fogo pegando, e o povo lá filmando, um monte de carro ali, o povo, em vez de correr, né, o povo estava ali filmando. Então assim, aglomera, aquele negócio, então assim, todo mundo quer ver. E aqui o povo, ele não estava ali entendendo, muito menos Simão, ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali.
Ninguém ali tinha um olho espiritual, estava ali admirando, olha, o Salvador Jesus, Ele está ali, Ele é o Salvador que vai mudar a minha vida, que vai salvar a minha vida, que vai levar os meus pecados sobre Ele. Não, ninguém estava ali daquela maneira. Estavam ali curiosos para ver o que estava acontecendo com Jesus. E durante todo o tempo do ministério de Jesus, a multidão sempre esteve ali, aglomerada, buscando algo, tentando receber de Jesus algo. Mas no momento da cruz, ninguém estava ali procurando Jesus, mas estava ali para condená-lo, estava ali para rir dele, estava ali para apontá-lo. E queridos, o que nós temos que entender é que o que Jesus tem para nós é muito diferente do que eu e você podemos imaginar. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: será que você tem sido multidão? Ou será que você é um discípulo? Porque a multidão, ela procura Jesus para receber algo, e ela volta para a sua vida normal. Mas o discípulo, ele entende a cruz, ele passa pelo processo da cruz, ele carrega a cruz e ele segue a Jesus. E aí a vida dele, ela muda. Ele não procura Jesus apenas para receber alguma coisa. A multidão, ela procura Jesus quando precisa de alguma coisa. Você está na sua casa, desanimado, triste, às vezes depressão bateu, um problema, fala, cara, acho que eu vou no culto hoje, preciso ouvir uma palavra lá, preciso receber uma benção, preciso receber algo ali. Aí você vem aqui no culto, ouve a mensagem, né? Aí fala, beleza, deu uma refrigerada, agora eu volto para a minha semana, e esquece de Jesus, nem lembra que Jesus, de vez em quando você vai passar uma situaçãozinha assim no dia a dia, você fala, Jesus me ajuda, mas se esquece de Deus, porque você não se tornou discípulo, porque discípulo ele tem vivência com Jesus, discípulo ele anda com Jesus, discípulo ele segue Jesus. É diferente você ser multidão e você ser discípulo. Uma vez eu ouvi uma história muito triste, né? Muito triste mesmo, mas um amigo meu me contou, né? Estava contando, a gente estava conversando lá e tal, e ele falou, rapaz, um amigo meu está passando uma situação difícil. Eu falei, o que aconteceu, cara? Cara, eu vou falar para você, coitado. Falei, mas que conta aí, já fiquei curioso, né? Falei, conta aí, eu nem conhecia a pessoa, né? Mas fiquei curioso para saber, porque ele veio com uma ênfase, né? Coitado, não sei o que. Falei, cara, o que aconteceu com ele, né? E aí ele estava dizendo, né? Falou, rapaz, o cara casou, e aí ele trabalhou muito, pagou 5 anos de faculdade de medicina para a esposa, pagou tudo ali para elas. Aí ela queria fazer um monte de coisa ali no corpo, ele pagou, deixou ela bonita. Quando ela formou e se tornou médica, ela falou, obrigado, Deus abençoe, um abraço, né? E enquanto eu estava meditando nessa palavra hoje, o Espírito Santo me trouxe essa história, me lembrou disso aí. Porque muitas vezes a gente age dessa maneira com Jesus, sabia? Da mesma maneira. Muitas vezes a gente olha para Jesus como se ele fosse alguém que poderia nos dar algo. Mas nos esquecemos que o nosso relacionamento com ele tem que ser perpétuo, tem que ser completo, tem que ser de uma maneira que não é só quando eu recebo algo ou quando eu preciso de algo. Mas Jesus, ele morreu na cruz, ele fez o maior sacrifício. Aqui está, olha aqui, esse martelo, olha o tamanho desse prego. Isso aqui mostra só um pouco daquilo que ele sofreu por mim e por você, naquela cruz. Queridos, ele foi dilacerado, as suas carnes foram rasgadas, o seu sangue foi derramado, ele morreu ali, por amor e por mim e por você, mas para que nós entendêssemos o que é ser discípulo. Porque está cheio de multidão, multidão tem para todo quanto é lado. Nós temos bilhões de pessoas no mundo e a grande maioria é multidão.
Mas quando Jesus ele nos salva, quando nós entendemos o que é servir a Jesus, nós entendemos que o que Ele tem para nós é muito mais profundo do que apenas nos responder uma necessidade momentânea e física dessa terra. Como um pai, ele até se alegra e muitas vezes te dá o que você necessita nessa terra. E quando você está com ele, muitas vezes ele te supre, ele sempre te supre. O compromisso dele contigo é sempre suprir as suas necessidades, sempre dar aquilo que você precisa. Mas o que ele quer de você é muito mais profundo do que apenas procurar para que tenha as suas necessidades supridas. Mas Jesus, ele quer de você algo muito maior. Ele quer que você se torne um discípulo. No mesmo evangelho de Lucas, nós temos aqui que é o que Jesus ele espera e deseja de nós. Não há nenhuma exceção quanto a isso. Se você quer ser discípulo, você precisa passar por esse processo. E Jesus ele fala em Lucas capítulo 9, versículo 23. Ele diz assim, Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, já começa numa diferença tão grande da multidão e do discípulo, porque a multidão, ela está buscando a Jesus porque ela quer receber algo. O discípulo, Jesus fala para ele: você não vai receber agora, você não vai receber, você tem que se negar. Então o discípulo, ele não vai receber algo, ele vai negar a si mesmo. Ele vai entregar a sua vida a Jesus, ele vai negar a sua vida todos os dias, diariamente. E ele tem que tomar a cruz. E esse tomar a cruz, queridos, é interessante quando Jesus ele fala tomar a cruz, porque a cruz é lugar de renúncia, a cruz é lugar de entrega, a cruz é lugar de morte, mas também é lugar de ressurreição. É por isso que quando Jesus ele procura Nicodemos, não precisa abrir a passagem aqui, mas vamos falar. E Nicodemos ele chega, um doutor da lei, um homem importante, conhecedor da palavra, Conrado. E ele chega em Jesus porque ele viu algo diferente em Jesus, e ele faz uma pergunta muito interessante para Jesus: o que ele vai fazer para ele ter a vida eterna? E Jesus ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Todo aquele que quer ser discípulo, quando ele aceita Jesus, ele tem que passar por um novo nascimento. A cruz é lugar da morte, para que na morte, através da cruz, através do sacrifício de Jesus, através da sua entrega a Jesus, você possa receber a vida, e uma nova vida. E a nova vida, ela é literalmente uma nova vida. Se você era uma pessoa agressiva, se você era uma pessoa dona de si, dono do seu nariz, como diz o outro: eu sou dono do meu nariz, eu mando na minha vida, eu faço, eu aconteço, eu sou, eu isso, eu aquilo, eu. É fácil você identificar uma pessoa cheia de si e longe de Deus, longe de entender o negar. O eu está presente no linguajar dele, o eu está presente em suas atitudes, o eu sempre estará acompanhando as suas palavras. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu executo, eu isso, eu aquilo, eu resolvo. O eu, porque a nossa natureza humana, nós temos que entender isso.
A nossa natureza humana, isso é natural para nós. Isso é do nosso instinto. É um instinto da carne. Só que o Evangelho de Jesus, ele está repleto de instruções, onde aquele que se torna discípulo, ele tem que entender que é esse negar a si mesmo todos os dias. Lá, Conrado, na época, existia uma lei que todos seguiam, que era chamada lei de talião. O que era a lei de talião? Olho por olho, dente por dente. Se eu chego no Conrado e dou um tapa na cara do Conrado, pela lei de talião, o Conrado vai o quê? Dar outro tapa na minha cara. Só que Jesus estava mostrando que isso não funciona para aquele que entende o caminho da cruz. Porque quando ele começa a conversar com os discípulos dele, primeira coisa, uma das coisas que ele fala para os seus discípulos: se alguém bater na sua face, dê a outra face. Queridos, loucura! Porque o Evangelho de Cristo é loucura para o homem, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Porque somente um homem cheio do Espírito Santo, com Cristo habitando em sua vida, e que se negou e se tornou discípulo, consegue fazer algo desse tipo. Entende? A natureza humana, queridos, ela é repleto de instintos que só vão fazer aquilo que a sua carne deseja. Ora, o mundo está repleto de ensinamentos que vão totalmente contrário à palavra de Deus. Se você vai para o business, o empresário ele tem que ser o quê? O cabeça, o cara, ele tem que estar acima de todos, ele tem que impor, ele tem que conquistar, ele tem que ser. O que você vê nos filmes americanos, quando o cara é o cara do sucesso? Primeiro de tudo, nem carro ele dirige mais. Primeira coisa que acontece, Vinícius, chega uma limusine, coisa mais linda, para na frente da porta da casa dele, ele entra, motorista. Quando ele chega no trabalho dele, já tem 10 secretárias vindo, não, doutor isso, doutor aquilo, o cara senta, já vem um cafezinho para ele e tal. Ele é o quê? É o cara, ele chegou no ápice. Aí você vai para Cristo, você cresce naquela cultura, naquela época os discípulos cresceram vendo o quê? Império Romano, patente. Não, o maior é esse aqui, general, é aquilo. O maior é aquele que está ali no topo, que dirige não sei quantos homens, que comanda não sei quantos homens. Poder. E de repente Jesus chega para os discípulos e fala: ó, o maior é aquele que serve. É loucura, queridos. O Evangelho é loucura para o mundo. É por isso que quando eu, o pastor Adilson, a pastora Fátima, novos convertidos, quando nós vimos o desembargador Benatar lavando um banheiro, quase morremos. Falamos: mas que é isso? Como assim? Como que um homem desse, gente, desembargador, não sei se vocês conhecem sobre a parte de direito, né? A parte ali jurídica. E eu não estou falando de todos, tá? Porque eu nem quero que ninguém me leve a mal. Mas isso aqui são pessoas. Eu nunca fui daquele mundo, nunca estive lá. Mas uma vez eu cheguei lá para uma amiga que trabalhava lá dentro. E ela disse: olha, Ivo, eu estou aqui tem algum tempo. Juiz, ele acha que ele é auxiliar de Deus. Mas o desembargador, ele acha que ele é o próprio Deus. Entende? Porque na cultura humana é isso. Aí você chega para um desembargador, que a maioria deles tem essa cultura de ser o cara, tem não sei quantos negros trabalhando para ele, não sei quantos auxílios, não sei quantos não sei o quê. Aí de repente você vê um cara daquele, um desembargador, lavando um banheiro. Por quê, queridos? Ele entendeu a mensagem da cruz. Ele entendeu que
quem ele era no mundo, aqui não vale nada. Para o evangelho do reino, não valia nada, porque para o mundo, ele era o cara, mas ele não queria ser o cara para o mundo, ele queria ser importante para Deus. E o próprio Jesus, ele nos ensinou com a sua própria vida, queridos, entende? Jesus, ele mostrou com a sua vida, tanto que ele não chegou na teoria e falou: olha, Vinícius, você pega agora uma bandeja, você pega a toalha, naquela época nem tinha bandeja, né? Mas enfim, uma bacia, e você pega ali uma toalha, você tira os sapatos do Adelar, aí você lava os pés do Adelar. Não, ele fez isso com os seus discípulos. Isso era para mostrar para eles, porque os discípulos estavam lá, né? Olha, aonde que eu vou sentar? Eu vou sentar à destra, ou eu vou sentar à esquerda lá no reino? O cara já estava preocupado, porque, gente, a gente ri e a gente julga, mas ele estava olhando pelo olho natural, humano. É assim que a gente enxerga, queridos. Naturalmente, alguém que adentrar para aquela porta, ele vai entender e subentender que se alguém está sentado aqui, ele é o quê? Ele é mais importante do que os demais que estão aqui embaixo. Ou eu estou dizendo uma mentira, numa linguagem humana, falando. O cara vai ali, o cara vai olhar, vai bater o olho ali e vai falar: não, quem senta ali naquela cadeira ali é diferenciado, né? E muitos, eu lembro quando era adolescente, eu olhava lá, eu via o pastor Divaldo sentado, eu via aqueles homens sentados, eu achava aquilo lindo, porque a maneira como eu cresci, né? A cultura que eu fui empregado, eu falei: nossa, um dia eu quero sentar ali, mas não era um olhar assim de, eu quero ser um pastor, mas era um olhar de importância, entendeu? Que uma criança tinha: nossa, quem está ali é importante. Então, os discípulos, quando eles olharam para Cristo, para aquela, não, peraí, eu estou aqui, eu entreguei a minha vida, eu sou discípulo, eu estou aqui com Ele, então quando estiver lá no céu, na glória, eu vou estar lá sentado à direita, vou estar na esquerda, vou sentar ali, vou sentar aqui. Todo mundo preocupado e brigando entre eles. E Jesus, ele precisou mostrar para aqueles homens que o maior não é o que senta em cadeiras mais importantes. O maior não é aquele que detém cargos de honra, mas o maior no reino de Deus. Estou falando do reino, queridos. Eu não estou falando do mundo. Do mundo é assim que funciona. Eu estou falando do reino de Deus. O maior é aquele que entrega a sua vida a Jesus, tem a sua natureza pecaminosa, a sua carne, a santificação, ela entra na tua vida, ela começa a mortificar a carne humana, e ela começa a modificar a sua maneira de viver, a sua maneira de se comportar, queridos, a sua maneira de falar, a sua maneira de proceder. É a transformação. Romanos capítulo 12, versículo 2, coloca para nós aí. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala de algo que a santificação e o Espírito Santo de Deus, ele faz na vida daqueles que nascem de novo, na vida daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, se você vê alguém que está longe de ter a sua vida transformada, é porque ele ainda não passou por essa renovação de mente. Todos nós aqui estamos no processo, mas nós temos que entender que esse processo, ele vai cada dia mais te moldar. Você não vai mais estar nos padrões deste mundo, mas o que é loucura para o mundo vai passar a ser natural para você.
os padrões do mundo, eles vão ser transformados na tua vida, na tua mente. É por isso que quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, porque quando Jesus ele disse para Nicodemos, ele disse: você tem que ser lavado pela água e pelo Espírito. E a água na Bíblia, ela fala sobre palavra. É o lavar que acontece na sua vida através da palavra de Deus, que muda a sua mente. A palavra de Deus, ela tem um poder de ela vir sobre você e ela te confrontar. Ela vai te confrontar. Ela vai chegar em você e vai gerar em você uma mudança. Sabe aquelas coisas que era natural para você fazer? O Espírito Santo vai tirar, e aquilo que era natural e não vai passar a ser mais natural. Vai ser algo que seu coração vai pesar. Aquelas atitudes que você fazia antes, que eram normais para o mundo, o Espírito Santo vai cobrar de você, e não vai ser mais normal para você, vai passar a ser anormal. E o Espírito Santo de Deus, ele vem, e ele começa a inclinar as suas atitudes, ele começa a inclinar a sua vida para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, não para as coisas da carne. Romanos capítulo 8 é um capítulo que eu gosto muito da Bíblia Sagrada. Já contei isso para vocês aqui. Primeira palavra que eu dei foi Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas aqui no versículo 5 do capítulo 8 diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e é paz. Quando você nega a si mesmo e quando você toma a cruz, o Senhor começa a fazer um processo da sua vida de um novo nascimento, de uma santificação, de uma mortificação da sua carne. E o seu espírito vai ser fortalecido através do Espírito Santo de Deus. E naturalmente você não vai se inclinar para as coisas da carne, mas você vai se inclinar para as coisas do Espírito. E nós temos que entender, queridos, que nós não estamos mais na carne. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não somos mais guiados pela nossa razão, pelo nosso ego, pelo nosso achar, pelo nosso imaginar. Não, porque eu acho isso, porque eu imagino isso. Não, crente, não existe isso. Qualquer decisão que um crente vai tomar, não existe eu acho, eu vou fazer dessa maneira. Eu vou consultar o Espírito Santo de Deus para ele ver o que eu vou fazer. O crente tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Todas as suas atitudes têm que ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. O homem na sua carne, qualquer coisa que acontece com ele é impulsivo. Ele não consegue controlar a sua natureza carnal. O homem guiado pela carne, ele é instintivo. Ele age segundo a sua razão, segundo o que ele pensa, segundo a sua ira, segundo o seu proceder. Mas o homem controlado pelo Espírito Santo, ele se aquieta, e ele espera o Senhor o direcionar. De que maneira vai fazer isso? De que maneira vai fazer aquilo? De que maneira você vai proceder? De que maneira você vai agir? Sem impulsividade. A impulsividade não vem de Deus, queridos. Nós que somos impulsivos, nós temos que orar para que o Espírito Santo controle as nossas emoções, controle a nossa razão, controle a nossa vida, de tal maneira que o Espírito Santo de Deus nos guie. No versículo 12 de Romanos diz assim: assim pois, irmãos, somos devedores não à carne,
como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito, mortificarão os feitos do corpo, e certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, nós temos que parar de achar que servir a Jesus é como se nós tivéssemos ganhado na Mega Sena, como se Ele estivesse pronto aqui com essa mesa farta para nos entregar este pão. Como eu já disse no início, seguir a Jesus é ter a certeza que você será suprido sim, em todas as suas necessidades. É ter a certeza que Ele nunca vai te abandonar. É ter a certeza que Ele sempre vai te dar aquilo que você precisa, o pão nosso de cada dia. Ele nos dá. Ele nunca vai deixar você ser envergonhado. A palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus nunca vai deixar você passar por isso. Mas servir a Jesus não é ser servido neste mundo. Ao contrário, é negar a si mesmo, é ter a sua natureza transformada, a sua carne mortificada, para que o Espírito Santo de Deus reine e comande a sua vida. E a coisa mais linda que acontece na vida de um homem é quando você começa a ver o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. O que é mais bonito, Ever, não é alguém chegar para nós e dizer assim: nossa, que casa bonita que você mora. Nossa, que terno que é esse que você está usando? Armani, Dior, sei lá nem se existe terno Dior, existe? Calvin Klein, que fala Versace, né? Que fala aí outro famoso para mim, Ivan. Ricardo Almeida. Não. É alguém dizer para você, a coisa mais linda que você vai ouvir é dizer a alguém assim: nossa, como você é diferente. Como o seu proceder é diferente. Como você é uma benção. Você exala o Espírito Santo de Deus. Você exala o amor de Cristo. Isso é a coisa mais linda que alguém pode falar para você. É a coisa mais linda que você pode ouvir de alguém. Não é a beleza da sua fisionomia. Não é o carro que você anda. Não é a roupa que você veste. Não é a casa que você mora. Porque, queridos, são vãs, como diz aquele hino, são vãos terrestres esplendores. Vão ficar aqui. Tudo vai perecer, queridos. Tudo vai passar. Mas Jesus Cristo, dentro de você, transformando a sua vida e mudando o seu ser, queridos, é algo que ninguém vai poder levar de você. É algo que é eterno. É algo que é eterno. Você conhece um homem e uma mulher de Deus não pelo aquilo que ele veste, mas é pelo seu comportamento, é pelo seu testemunho, é pelo seu proceder. E Jesus, Ele está te convidando nessa noite. Nós teremos a Santa Ceia no segundo culto, e com certeza o nosso pastor estará ministrando sobre Jesus, sobre a Páscoa. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que entregar a sua vida a Jesus, não entregue apenas porque você precisa de algo, mas entregue, que entenda que não há outro caminho, não há outra verdade, não há nada que você possa fazer se você não confessar a sua vida, se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você não entender o que é Jesus. Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós tivéssemos vida. E nós vamos entregar a nossa vida, negar o nosso eu, negar a nossa vida, para nascer de novo, para... Aleluia. Para que nós possamos morar no céu, para que nós possamos ter a vida eterna. O versículo 24 diz: pois quem quiser salvar a sua vida,
Continuando ali naquele Lucas capítulo 9, versículo 23, agora no versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, essa salvará. Esse perder a vida, querido, o que é isso? É você perder o seu eu, a sua razão, o seu ego, a sua impulsividade, os seus sonhos, os seus planos, tudo aquilo que você deseja, que a sua carne almeja, é você perder, para que você possa morrer e para que você possa nascer novamente. E Jesus agora, Ele vai te dar um novo sentido, novos sonhos, novos planos, novos projetos, um novo significado, um novo propósito. Sabe por que muitas vezes você não é feliz? A maior parte da humanidade, ela procura felicidade. Todos eles procuram. E nós achamos que a felicidade vai ser nos dada através de bens materiais nessa terra. Mas a grande verdade é que se você conversar com os homens mais bilionários desse mundo, eles não vão ser felizes. Ele fica feliz até ele conquistar uma outra coisa, ele conquista uma outra coisa, aquilo vai passando, e aquilo é um ciclo, e ele vai conquistando, e nada vai satisfazer, e nada vai satisfazer. E você vai ver esse ciclo aqui na terra. Ah não, porque eu preciso de uma casa, porque é a casa que vai me suprir. Não, eu preciso de um carro, é porque é o carro que vai suprir. Não, eu preciso de um casamento, porque é o casamento que vai suprir. Não, eu preciso de filhos, porque é o filho que vai me suprir. Não, eu preciso ter um corpo perfeito, preciso ter isso, preciso daquilo. E vai adquirindo essas coisas. E conforme vai adquirindo, depois que adquire, ele fala, cara, mas está faltando alguma coisa. Eu não estou feliz ainda, não estou repleto. Aí ele vai, novo carro, nova casa, alguns, nova família, novas esposas, alguns outros filhos. E nada. Porque no coração do homem existe um espaço que só Jesus ele pode preencher. E só uma vida plena com Jesus Cristo, só quando nós temos relacionamento. Essa tristeza que muitas vezes está no seu coração, essa falta de paz que muitas vezes está no seu coração, só pode ser repleta por um relacionamento com Jesus Cristo. Não tem outra maneira. E Jesus ele te convida nessa noite a fazer esta oração de entrega a Ele. Convido os irmãos a ficarem em pé. Você que está na sua casa, eu quero orar por você. Você que está aqui também, põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós entendemos, Pai, quem Tu és. E nós não queremos mais, Senhor, ser multidão, mas nós queremos ser discípulos, Pai. Nós queremos nascer de novo e queremos entregar dia a dia, Senhor, o nosso eu a Ti. Negar a nossa natureza humana, Pai. Negar o nosso comportamento humano, o nosso instinto humano, a nossa carne, Senhor. Entregar na cruz, Senhor. Entregar aos pés do Senhor, Pai. Entregar os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, Pai. E nós queremos, Pai, entregar a Ti, Jesus. E nós queremos, Pai, não mais ser inclinados, Senhor, para as coisas dessa carne, mas sermos inclinados pelo Teu Espírito, para as coisas do Espírito. Pai, que o Senhor possa, Pai, entrar em nossos corações, entrar em nossas vidas, e que nós possamos entender que só o Senhor Jesus pode, Senhor, ocupar este espaço que nós precisamos que seja ocupado. Venha, Senhor, trazer sentido, propósito, paz e alegria. Não são as coisas desse mundo, nada pode trazer paz, alegria, aquilo que nós precisamos, mas só o Senhor é quem pode nos dar. Senhor, esvazia, Senhor, esvazia-nos de nós mesmos e nos enche do Teu Espírito Santo, e que a Tua palavra, Senhor, e que o Seu trabalhar, o Teu Espírito nos transforme dia a dia, nos santifique conforme a
tua palavra, e que possamos, Senhor, ser praticantes dos seus mandamentos, e que possamos agradar a ti e amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, repreenda todo o mal,